Gratidão estar nesse espaço, né? E obrigado pela confiança, né? Da gente poder compartilhar essa trajetória de vida que permite a gente refletir, né? Esses 134 anos de abolição da escravatura. Eu costumo dizer que eu sou prova de que política pública funciona e que precisa, hoje, eu estando na institucionalidade, mais do que nunca, dizer que para combater o racismo precisa o Estado agir. Eu cresci numa família que tentava todo o tempo me proteger do racismo, traçando estratégia de sobrevivência familiar, comunitária, e agora a gente está cada vez mais certo de que precisa o Estado agir. Não dá mais para ser uma luta do indivíduo, da família, dos movimentos sociais, se o Estado também não se coloca corresponsável por essa situação, né? A situação que nós estamos vivendo, assim, não vou chover molhado, né? Assim, as falas aqui já demonstraram o quanto o racismo, como uma estrutura no Brasil, ela precisa ser desmontada e começa pela mão do Estado, que é a mão mais pesada. É quem atira pelas costas, é aquele que impede você de frequentar a escola formal, né? Meus pais eram analfabetos, né? Na minha época, né, que eu tenho 43 anos, o máximo que a gente tinha de expectativa educacional formal era até o ensino médio. Então, a gente vem superando e também criando novas consciências do que é o racismo e como que ele age, e como ele não é só complexo, mas como ele contribui para o capitalismo, ele contribui para que o Estado seja o controle, tenha controle sobre os corpos pobres, negros, tem controle sobre a nossa cultura, sobre os nossos desejos, né? Porque a gente fala muito de solidão da mulher negra, do colorismo, de como as opressões elas são transversais, mas também são perpassa outras dimensões dos corpos das mulheres, mas da juventude. Mas é isso, assim, o racismo ele serve muito bem a esse Estado que quer manter a ideia de que existe grupos socialmente inferiores a outros, porque impede você de avançar, impede você de cobrar, né? Assim, a gente deixou de cobrar educação pública de qualidade no ensino superior, porque assim, o vestibular você não passa porque tem poucas vagas. Mas por que tem poucas vagas? Para ser esse funil para passar só um grupo, para que outros não acessem. Então, quando tem poucas vagas nas universidades federais, que são as melhores do país, o Estado é que está fazendo a seleção de quem vai entrar e quem vai sair, quem não vai entrar. Entende? Então, eu hoje, como deputada estadual, que passei boa parte da vida como empregada doméstica, entendendo qual era o papel do mordomo na casa grande, porque limpar a casa grande, sair da senzala e ir para a casa grande, era também oportunidade de você estar ali entre os detentores do poder, ouvindo e compreendendo como que eles planejam, né? Como que eles planejam o tempo todo estar nos lugares de poder. Do mesmo jeito que agora o MNU está lá reunido no Recife, pensando em estratégia de superação do racismo, os brancos também, detentores de poder, colonizadores, estão lá pensando como manter o povo submisso. E aí passa pelas relações religiosas, o que é hoje o papel das igrejas pentecostais, esse modelo que está aqui no Brasil, né? Importado dos Estados Unidos, senão uma ideia de que a ideia de prosperidade, mas a prosperidade é para poucos, e se te submete a uma situação de escravização, você tem que aceitar. Tem que aceitar o salário pequeno e ainda
dividir isso com a igreja, né? De que a conquista é individual e não coletiva. Como é possível no capitalismo você ter uma conquista individual, você ter prosperidade individual, porque não existe para todos. Você só tem um salário melhor porque tem gente passando fome. Dentro do sistema capitalista é assim que funciona. Não é distribuído para todos. E o pouco que é distribuído coloca os pobres e os pretos para disputarem. Disputar vaga na universidade, falar que as cotas tirou vaga de outros, tirou vagas de quem estudava em escola, quem investiu em cursinho, quem investiu em escola particular. Essa é a narrativa do Estado que a gente precisa compreender como se dá o racismo institucional, institucionalizado. A escola pública que define que um aluno que entra de boné, que é a identidade desse jovem, ele não pode participar da aula, e muitas vezes dá balão, né? Faz o jovem voltar para casa, perder prova. Isso é ou não é uma forma de reprimir, de controlar a nossa existência, a nossa criatividade, a nossa forma de viver a cultura, né? Os judeus usam um negocinho na cabeça, né? As religiões de matriz africana sabem muito bem qual é o papel do turbante e dos tecidos amarrados para proteger o ori. Então, qual é o problema? Qual é a leitura do boné que incomoda as escolas? Né? Qual é o problema em reconhecer que as tecnologias das mulheres, né, das benzedeiras, das raizeiras, contribuíram para que a medicina que a gente tem hoje avançada? Qual é o problema de reconhecer que as religiões de matriz africana são tão volumosas quanto as igrejas pentecostais e as igrejas católicas? Né? De mapear, diagnosticar, levantar os endereços, conseguir dar subsídio para a manutenção dessas casas de matriz africana, se não um racismo institucionalizado, que cria regra para a gente não participar. Então, eu estou falando de racismo institucional, mas é importantíssimo não esquecer o racismo como estrutura, para a gente também não discutir o racismo como uma ação individual. O xingamento, né, que até ontem era injúria racial, né? Macaca, fedorenta, são os e-mails que eu recebi, mais de 3.500 xingamentos nas redes sociais. Macaca, burra, só fará asneira, vai estudar, fedorenta, cabelo de bombril. Essa coisa de atacar o estereótipo e também desumanizar, porque me chamar de burra, de asno, que é um animal, falar asneira é um asno, te desumanizar, né? Porque aí você chama de um animal, não é humano, então, portanto, poderia ser tratado como alguém que não tem capacidade intelectual, que não tem capacidades elaborativas. E isso é feito pelos partidos. Isso é feito. Qualquer instrumento institucional hoje continua tratando os negros como sujeitos infantilizados, que os assuntos que eles trazem não contribuem com o debate de conjuntura econômica internacional, a macropolítica, a macroeconomia. Esse debate que nós estamos fazendo aqui não contribui, porque nós não estamos discutindo economias, não estamos discutindo o rumo do planeta, nós não estamos discutindo aqui como que as crises ambientais impactam diretamente a vida das pessoas, e somos nós, negros e negras, que estamos no lugar de cuidado, que não é médico sozinho que salva, que a saúde depende de um grupo de outros profissionais que geralmente estão nos cargos com menor remuneração, que não adianta você formar médico se não tiver o gari que faz limpeza urbana, porque é a limpeza que te protege de doenças, que vai gerando imunidades. Então, os debates em torno dos negros estão sempre nesse lugar de falar do lugar da vítima, né? Que tem que falar das dores, e agora nós estamos nos propondo falar das soluções.
tenho feito muito debates e aprendido muito com os povos de terreiro, aprendido muito. São organizações políticas praticamente invisíveis. A estratégia da invisibilidade mata, mas também consegue manter estruturas como essas, que eu considero verdadeiras estruturas políticas, econômicas, financeiras, socioeconômicas, sociocultural, imune de um Estado extremamente perverso, que persegue o tempo todo. É você ganhar luz e aí você deixa de ser invisível e passa a ser perseguido. Como superar isso? E a gente viu, eu digo que eu sou fruto de política pública, porque eu fui cotista, estudei pelo ProUni, defendo hoje que tem que ter mais vaga nas universidades públicas, mas sim, passei pela faculdade privada, fiz direito, tirei as notas que foram exigidas para que eram cotistas, né? Porque não pense que cotas era uma facilitação, não, é um incentivo para você ocupar lugares que eles não querem. O lugar da produção de saber, da produção intelectual, escrever o livro, de questionar, de fazer análise política. Quantas vezes você já viu um negro sendo chamado para fazer análise política? Para discutir conjuntura internacional? Quais os impactos da guerra da Ucrânia no Brasil? Quais os impactos do desmatamento da Amazônia no cotidiano das nossas vidas? Da organização dos trabalhadores? Qual as estratégias que nós estamos desenhando? No mandato aqui, nós temos percebido, e é isso, é a habilidade das mulheres também de ter uma visão holística dos processos, de não pensar em caixinha. Então, já no início da pandemia, a gente identificou a necessidade de discutir como se daria as visitas dentro do sistema prisional, como se daria a priorização no atendimento de vacina, uma vez que nós carregamos até hoje doenças que são negligenciadas no Brasil, né? Doenças que foram desenvolvidas no navio negreiro, que é a hipertensão, porque só comia sal, não bebia água podre. Nós, hoje, hipertensão, anemia falciforme, tem um monte de anomalias que a gente carrega no nosso DNA, que foi desenvolvida no navio negreiro, 30, 40 dias no navio, sem pegar sol. E o Brasil insiste em negar isso, insiste em não manter o sistema de saúde primário como uma forma de prevenção e de garantir, sim, que é outro projeto de lei que a gente conseguiu aprovar aqui na casa, outra lei, que é garantir a saúde integral da população negra. E isso não é trabalhar com privilégios, é reconhecer que estamos em desigualdade, por isso nós precisamos políticas que nos coloquem em pé de igualdade. Para isso, precisamos ser tratados de forma desiguais. Precisamos, sim, que esses tratamentos de doenças que perpassam diabetes, anemia falciforme, hipertensão, faça parte do cotidiano, porque isso impede a gente de trabalhar. A gente começa a trabalhar na infância e vai até o último dia, né, da data limite lá para aposentar. E o Estado vai ignorando tudo isso. Então, falar da saúde integral da população negra, sabendo que ainda o Sistema Único de Saúde, que tem uma série de diretrizes de direitos humanos, ainda deixa as mulheres negras sem anestesia na hora do parto, porque elas aguentam dor, então ela pode esperar. É esses direitos humanos que não nos alcança. Então, fazer debates com recorte, trazendo políticas, pensando que precisamos rever a política de educação pública, que ainda contribui para que a nossa juventude abandone a educação formal, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio, por não reconhecer nossas habilidades corporais, que também são pedagógicas, são transcendentais, né? De não pensar as coisas isoladamente, mas a gente pensa na circularidade, a gente trabalha o presente olhando para o passado, olhando para os mais velhos. Então, a história que é contada precisa ser revista. Então, a escola continua nos expulsando, por não nos reconhecer, por não respeitar. A saúde precisa ser
reparar os danos que causou nesses 300 anos de escravidão, gente. Não dá para pensar alguém praticando crime durante 300 anos e não ser responsabilizado por esse crime. Não basta ter só abolido a escravidão. As pessoas que ainda continuam se beneficiando, porque todo herdeiro de escravocrata continua herdando os benefícios. Continua tendo cota para filho de fazendeiro, para o agronegócio, para a monocultura de eucalipto, de soja, que não alimenta. A monocultura de soja não alimenta a nossa mesa. Toda a nossa habilidade de agricultura foi trazida da África, eles se apropriaram disso e agora deixam a gente passar fome. Esse controle do mercado, de plantar o melhor café e vender para fora e ficar com o pior, é ou não é racismo ambiental? Quem sabe separar o minério, se não é nós, os dedinhos finos aqui, ó, que sabe separar o diamante, selecionar os melhores para trazer para o Brasil e continua explorando a gente, deixando a gente na miséria, e com a ideia de que a gente não tem habilidade, que o funk, que o hip hop, que o carnaval, que a bossa nova, que o jazz, que a tecnologia tão avançada que construiu as pirâmides, isso não é nossa. Que o pai da medicina é um europeu, sendo que roubou de dentro das pirâmides vários registros de cirurgias que eram feitas, né, muito antes de criar a medicina, muito antes de criar a filosofia, que é a mãe de todas as... Então, assim, desapropriam, e a gente precisa reintegrar. Érica Manungui fala muito de reintegração de posse. Tomar posse desse Estado que só se sustenta porque eles exploram o nosso trabalho, a nossa inteligência, a nossa habilidade, a nossa capacidade de leitura, a nossa capacidade de resiliência, de resistir, de ficar hoje. Estou sabendo aqui que o presídio lá de Juiz de Fora, que eu fiz visita ontem, cheguei ontem mesmo, fiz visita no presídio, que estão torturando os presos, tortura por comida estragada, tortura por ficar em lugares insalubre, contaminado, com vazamento de água, molhando os colchões, 3 pessoas dormindo no único colchão. Esse é o Estado que não suporta que a gente tenha liberdade. E a abolição deu, sim, liberdade. A abolição é o reconhecimento de que a gente sempre foi livre. Mas e agora? E o dia seguinte? O dia seguinte é isso. O presídio da Juiz de Fora, nesse momento, agentes do Estado estão punindo, com armas do Estado, pessoas que nunca tiveram oportunidade. Maioria jovem negro que não tem o nome do pai na certidão de nascimento, que não tem os dentes todos na boca, que não conseguiram fazer o ensino fundamental completo. Esse é o retrato de quem está dentro do sistema prisional hoje, de 18 a 29 anos. O Estado já tinha punido antes de nascer. A gente segue aqui denunciando, não só denunciando, reagindo a isso. As emendas parlamentares do nosso mandato têm priorizado atender as comunidades tradicionais. Comunidades essas estão aprendendo a ler comigo. Como que esse orçamento funciona? Por que os pretos não entram no orçamento? Por que a gente vê falar de orçamento? Milhões para asfalto, milhões para a Rodanel, milhões... E onde está nós? Pegando o ônibus cheio, sem tratamento dentário. Quem não tem tratamento dentário alimenta mal. Quem alimenta mal adoece. Não dorme direito, não tem digestão direito, não dorme bem, mas tem que estar de pé no outro dia para trabalhar. Sem previdência, né? Queriam rasgar a lei sexagenária, trabalhar até o final da vida. Queria rasgar o ventre livre, porque quer agora a redução da maioridade penal, já nascer preso, já nascer algemado. Nós estamos atentos a isso, atentos e reagindo. Somos muito mais agora no Estado, somos muito mais agora nos sindicatos, nós somos muito mais agora conscientes do nosso papel, consciente
de que somos maioria nesse país. E somos uma maioria dominada por uma minoria, que ainda detém todos os meios de produção, o controle das riquezas, né? Então, nós precisamos tomar esses lugares. Por isso, aprendam, convido, aprenda comigo, vamos aprender junto como hackear o Estado, devolver o que o Estado acumulou com a escravidão, devolvendo para os povos originais e os povos tradicionais. Obrigada, gente.